regra do sim e ou não, mas. Eu, ao longo do último ano, eu fiz 2 cursos de comédia de improviso, ao longo do ano, em cada semestre. E foi um aprendizado muito interessante e rico, vou botar essa imagem aí dos barbichas, inclusive porque eu acho que muitas das coisas que eu aprendi são úteis para narrar RPG. A gente já falou aqui antes sobre como alguns dos grandes streamers internacionais hoje, né, especialmente os americanos, de RPG, têm essa origem no teatro e muitos deles têm essa origem no teatro de comédia de improviso. E aí, aquela frase que eu falei logo no começo, foi uma frase do meu professor de improviso, que joga RPG também, que eu fiquei com ela na cabeça, que ele fala que não é porque eu não sei o que eu vou fazer, que eu não sei como fazer. Né? E eu acho que essa é uma grande questão, que é quando você está narrando, você pode até não saber o que vai acontecer, porque os seus jogadores vão inventar alguma forma de zoar seus planos. Mas isso não significa que você não saiba como fazer avançar a história a partir dali. E aí, para fazer isso, para você saber o como fazer, é que você vai aprender ferramentas. E esse Sim-E é uma das ferramentas que você vai aprender. Né? Qual que é a ideia por trás do Sim-E? É justamente no teatro, é a ideia de que você não vai rejeitar o que é proposto pelo outro ator, né, pelo seu companheiro de cena, mas vai construir em cima daquilo. Então, você talvez quisesse que aquela história fosse em outro sentido, você começou a pensar naquele negócio, você já tinha feito aqueles planos, você já estava começando a se preparar para agir daquela maneira, o outro ator vem e propõe um negócio completamente diferente. E aí, às vezes, a gente vai ter o impulso, né? A pessoa que é o mestre engessado e que vai fazer improviso, que era uma coisa que acontecer comigo, o seu primeiro impulso talvez seja o de falar o não mais. Não, mas espera aí. Não, mas não é isso. Não, mas não sei o quê. Em que você tenta retomar a sua ideia original ou você recusa a ideia proposta pelo outro. E isso é ruim. Isso é muito ruim. Né? E você quebra o ritmo da cena, você suprime a força criativa do seu parceiro de cena, ou no caso do RPG, se você é o mestre, você vai suprimir essa força criativa do seu jogador, e você não quer fazer isso. Né? Então, o Sim-E é uma forma de você agregar o que está sendo feito ali e partir daquilo. Né? A grande premissa por trás do Sim-E é a ideia de aceitação. Então, essa é uma ferramenta que você vai ter. Então, se o seu personagem, se você falou assim, aconteceu isso e isso, e se o seu jogador teve uma ideia fora da casinha e falou, eu vou fazer tal coisa, é claro, no RPG a gente tem uma situação diferente que é, você tem mecânicas, você tem sistema, você tem todas as partes de jogo, vamos dizer assim, em que é razoável você virar e falar, não dá para você fazer isso, não dá para você fazer aquilo, mecanicamente falando. Né? Não, você não vai fazer um sim esse e o cara vira e fala assim, não, você fala, olha, tem 10 orcs na sua frente. E o personagem do cara é nível 1. Ele fala, eu vou sair correndo entre eles e vou matar todos eles com uma espadada em cada um no primeiro turno. Você vai falar, não, você não vai fazer isso. Por quê? Porque a gente está dentro de um jogo, existem regras mecânicas que normatizam isso. Mas, fora isso, dentro dos aspectos criativos, em que você tenha espaço na interpretação, na construção de cenário, em momentos em que não existam restrições mecânicas, a sua postura ser de aceitação é fundamental. É ela que enriquece, é ela que avança a história. Né? Então, assim, tanto no improviso quanto no RPG, o que você não pode esquecer é que o que você está fazendo ali é uma construção coletiva de uma história. Né? No improviso a gente fala que às vezes você fala, eu quero fazer uma cena engraçada e a proposta que a pessoa fez talvez não seja tão engraçada. E eu tinha pensado uma cena que era muito mais engraçada. Esquece. Você vai construir aquela história, vocês vão juntos construir aquela história a partir daquilo ali. A pessoa apresenta uma ideia A, você vai apresentar uma ideia, você vai pegar a ideia A e vai acrescentar a ideia B. E agora vocês têm uma história que A e B são verdade. Agora tem a C, agora é A, B e C são verdade. Você vai acrescentando essas histórias. Na comédia, às vezes, você constrói a história e ela vai ficando engraçada por natureza, pela forma como você está construindo, etc. Mas você está mais focado em fazer uma história que exista, que funcione, que faça sentido intrínseco, do que simplesmente fazer uma piada que vai fazer as pessoas rirem, mas vai matar a história. Entende?
Então, o contexto é que às vezes vai tornar a história engraçada. E no ponto os pontos-chave em que dá para você aproveitar essa ferramenta no RPG é que você está fazendo a mesma coisa. Você está tentando fazer uma construção coletiva de uma história. E aí essa ferramenta é uma ferramenta de aceitação que permite que isso aconteça de uma maneira mais fluida. Criada para você não engessar. Qual que é o princípio ativo dela? Qual que é a base do desenvolvimento dela? Sempre agregue. Sempre. Então, você vai usar a ação do seu personagem, do seu jogador, para que a história não trave e ela prossiga. Então, muitas das vezes, você vai travar em momentos de decisão. Acho que são os momentos que a gente mais trava, são nos momentos de decisão. Por quê? Os jogadores fizeram isso. Então, a consequência tem que ser qual? Aí você fala assim, pô, mas essa consequência aqui vai dar ruim com o planejamento do NPC chefe da guarda. O príncipe vai ter os interesses dele mexidos. O vilão vai ficar sabendo e vai poder vir cá e pegar todo mundo na hora. Então, às vezes, você trava porque as ações foram tão drásticas que ela vai mexer não só com o cenário. Pior do que mexer com a história é mexer com o seu planejamento. E aí você trava. Agora, se você adota esse sim e, como o Marcelo falou, e começa a construir em conjunto, você aproveita a ideia dos jogadores, não só para acrescentar na sua história, porque acho que a gente já bateu o martelo nisso aqui, e o Marcelo também já colocou aqui o ponto principal, além disso, você vai garantir a participação, você vai garantir a satisfação. Então, o que leva um mestre engessado a acabar com a história é a insatisfação dos jogadores, que eles esperavam tomar atitudes e eles são proibidos. Se você adota a filosofia do sim e, você vai conseguir fazer eles participarem. Esse não, mas, também é uma boa saída, porque às vezes você bloqueia uma ação, você bloqueia essa ação, mas dá uma oportunidade para eles. Por exemplo, eu vou puxar minha espada, matar os 100 goblins e vou vencer todo mundo. Cara, não dá. Pô, é você contra 100. Mas é possível você fazer algumas ações que vão maximizar a sua defesa. E como assim? Os bichos são pequenininhos. Por que vocês não fecham a porta, por exemplo, ali? Seu personagem tem inteligência +2, ó. Ele pode arrumar um jeito de bloquear a saída. Bloquear a saída vai impedir que eles invadam. Opa, é uma boa. O que tem lá? Aí você começa a dar pista pro cara. E o cara vai arrumar um jeito lá de fazer. Ele vai ficar extremamente satisfeito. Não vai matar os 100 goblins de uma vez. Você não travou a história. E ainda aprontou uma nova situação onde você vai ter novas ações, novos planejamentos e novas interações. Que é o que faz você conhecer o jogador, o personagem, a história. E vai te dar mais ideia para o futuro. Porque quanto mais ação, mais reação. Quanto mais reação, mais ação. Quanto mais ação, mais reação. E a história vai seguindo a partir daí. Tem um caminho lateral que você pode seguir também, que é o sim mas. E aí eu sempre lembro do Blood and Honor, que é um sistema de RPG que a gente já comentou algumas vezes aqui, que é de Japão feudal, o shogunato, em que você joga com samurais e tal. E aí, a primeira coisa que você faz quando você está construindo os personagens e tal, você constrói os personagens, e aí antes de começar a narrativa propriamente dita, você vai narrar, o mestre vai pedir para cada jogador para ele descrever uma característica do shogunato onde ele vive. E aí, e é verdade. Tipo assim, o que ele falar ali é fato. Você aceitou, existe. Vale. Entendeu? Então, e assim, a lógica é pro mestre aceitar. O correto é aceitar. Mas aí, o próprio sistema vai te falar, você pode fazer um sim, mas. Então, por exemplo, quando a gente jogou o Blood and Honor, o Luiz, que era o narrador, e aí acho que foi o Lampião, que estava na nossa mesa, o Lampião que joga, que tá na Corte do Fim do Mundo. O Lampião foi lá e falou assim,
Não foi o Lampião, foi o Petem, outro amigo nosso. É uma coisa. Cara, acho que foi o Peter. Ele falou assim, ó, aqui no nosso shogunato chove Chove todo 9 dia. meses por ano. Não era todos os dias, né? Era uma coisa meio assim, era tipo, sei lá, era um cenário meio Londres, meio Belém, assim, era uma coisa tipo, chove todo dia, chove 9 meses por ano. Belém é bom. Porque Belém chove todo dia. Tipo, chove, sei lá, 9 meses por ano. E a gente queria matar ele, porque a gente poderia falar qualquer coisa, né? Então, assim, e aí você como jogador fica com uma responsabilidade também de fazer uma coisa que faça sentido. Você também não quer roubar pra você. E aí o Luiz deu um exemplo, eu acho que foi o Lampião, numa outra mesa que ele foi narrar, ou alguém que falou, acho que foi o Lampião mesmo, que falou assim, o nosso reino aqui, o nosso feudo, tem as maiores minas, a maior reserva de prata de toda a ilha, de todo o Japão. E aí o Luiz falou assim, sim, mas tem tanta prata, e a prata já foi tão minerada e circulante, que o valor de mercado dela é baixo, sofreu uma deflação. Então, você ter muita prata hoje não significa a mesma coisa que já significou. Então, assim, o que ele fez? Ele não falou, não, você não vai. Ele não fez um não, não vou te deixar roubar. Que é o que a gente. Que é o que ele estava tentando fazer, que era deixar claro que o nosso reino era extremamente poderoso. Sim, entendeu? eu não vou deixar você roubar. Sim, eu não vou deixar você roubar. Beleza, vocês têm muita prata. Mas essa prata não é tão valiosa quanto ela já foi. Então, isso é uma vantagem, mas ela não é uma vantagem tão grande. Aí teve outra pessoa que falou assim: o nosso feudo tem os maiores exércitos do Japão. E aí o Luiz falou: sim, mas o reino vizinho tem um general, um samurai que é o general deles, que é uma lenda viva e que dizem que é capaz de derrubar um batalhão inteiro sozinho. Então, assim, ele não está te impedindo de ter os maiores exércitos, mas ele está fazendo um balanceamento para que a sua ideia, que foi pensada às vezes Na malícia, não desequilibre aquilo. Então, isso eu falo disso porque o sim-e não significa aceitar tudo, não significa perder o controle, não significa, tipo, faz o que vocês quiserem, aí o jogador faz o que quiser, você não vai. Não, você tem as ferramentas para balancear aquilo. Então, assim, sim-e e sim mais. Eu prefiro o sim-e e o sim mais. Eu nem gosto do não mais, é o sim-e e o sim mais. Porque às vezes você vai falar sim-e, vou complementar a sua história, ou sim mais, eu vou balancear a sua proposta. Para que ela não desequilibre, porque a gente ainda está dentro de um jogo. No teatro você não tem sim mais, porque a cena vai seguir. Não tem nenhuma restrição ali. No jogo não, você tem que tomar cuidado.